Ó, nós vamos tratar de um assunto agora aqui no nosso Tribuna Independente, muito, mas muito importante. Porque a nossa coluna vertebral, ela, muitas das vezes, a gente, por má postura, acaba lesionando a nossa coluna. O Dr. Luiz Cláudio Lacerda é ortopedista, especialista em traumatologia, cirurgia da coluna vertebral e professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina e vai nos ensinar agora, vai nos trazer os cuidados que nós devemos ter com a nossa postura ao dirigir. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Doutor, é muito comum a gente ver as pessoas dirigindo de maneira errada? Sim, mais comum do que a gente imagina. E a gente pensa hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas gastam em média 3 horas por dia dentro de um carro. A gente tem trânsito, isso é 10% do seu tempo do dia. E se você fica muito tempo sentado de maneira errada, às vezes um jeito inclinado, acaba sobrecarregando a coluna de maneira inadequada. Isso é uma das causas de dor e que, se não tratado de maneira efetiva, não tratado da maneira correta, ela pode levar a problemas futuros. Entendi. E é muito comum. Olha, eu estava vendo um dado aqui que eu fiquei impressionado. Um dado da Previdência Social, inclusive. Presta atenção, você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil. Somente no primeiro trimestre, gente, de 2016, são dados da Previdência Social, foram mais de 24 mil trabalhadores, doutor, afastados decorrentes de dores nas costas. É um afastamento a cada 5 minutos. Por que a dor nas costas se tornou tão comum assim? Tá. Bom, a dor nas costas hoje é a segunda dor mais comum, só perde para dor de cabeça. Tá? E esses dados que você tem, que você falou, eles são dados das pessoas que tiveram um afastamento por mais de 15 dias. Se você for para pensar as pessoas que têm uma dor que necessitam faltar 2, 3, 4 dias ao trabalho, isso é muito maior. Tá. E isso está relacionado a uma série de coisas. Uma postura, sobrepeso, sedentarismo, o estresse do dia a dia, às vezes muitos quadros depressivos também. Todos esses conjunto de alterações levam à dor nas costas e muitas vezes de caráter incapacitante. Falando de uma maneira geral, os veículos que nós temos hoje em circulação no Brasil, eles ajudam a nossa coluna? Eles têm uma boa anatomia ou não? Na verdade, o grande problema em si não é o veículo, é o tempo sentado. É o tempo sentado. A posição que a gente fica sentado, sem dúvida nenhuma, é a pior posição para a coluna. Tá? Ela pede, inclusive, quando a gente fica em pé. Então, quando você fica muito tempo sentado, só o fato de ficar sentado já é ruim para a coluna. E quando você fica muito tempo, então, você coloca a coluna sob um estresse contínuo, de maneira exacerbada, e sem um cuidado em relação ao como preservar a vida útil da sua coluna, digamos assim. Além das dores nas costas, quais os outros sintomas que servem de alerta assim, para quem está nos acompanhando, para perceber que está dirigindo com a postura errada, doutor? A gente vai ter dor nas costas, dor no pescoço, dor nos ombros. Tá? Você pode também ter dor nos joelhos, por causa da postura que você fica, às vezes alguma alteração no joelho. Então, esses talvez sejam as principais mensagens que o corpo te dá. Olha, preste atenção no que você está fazendo, que está errado. Alguma coisa que você está fazendo está sendo prejudicial para você. E a dor é uma forma que o organismo tem de nos avisar. Olha, está errado isso que você está fazendo. Olhe para mim, para que você se cuide melhor. Ao longo prazo, por exemplo, a gente pode dizer que essas dores que são esporádicas se tornam crônicas? Sim, existe uma chance muito grande de uma dor se tornar crônica, principalmente porque as pessoas subjugam a dor. Tá. Elas não valorizam muito a dor, elas não dão muita atenção para a dor. É uma dorzinha, eu vou conviver com ela. E isso faz com que a dor se torne crônica mais rápido, de maneira mais intensa. E quando ela se torna crônica, o tratamento é mais difícil. Tá. Eu queria saber a respeito daquelas, vamos dizer assim, daqueles acessórios, se podemos dizer assim, que as pessoas adquirem para colocar no banco do motorista. Por exemplo, aquelas que são de bolinhas. Fala, vai massagear a sua coluna. São de bolinhas de madeira, né? Acaba ficando até bem mais duro do que o normal. É recomendado esse tipo de acessório ou não? Na verdade, essas situações todas são muito ímpares. É difícil você fazer uma análise. O que acontece se me perguntar, existe uma prova científica de que isso funciona? Não. Mas também, da mesma forma, não existe uma prova científica de que não funciona.
Eu já tive pessoas que me falaram, olha, eu coloquei aquilo e minha vida mudou. Já tive pessoas que falaram, eu coloquei aquilo no meu carro e não adiantou absolutamente nada. Então, é muito difícil você avaliar isso ou transformar isso numa regra, sendo que cada pessoa responde de uma situação diferente. Bom, vamos tentar, de uma maneira didática, explicar para o telespectador ou para a telespectadora qual seria a postura correta? Sim. O ideal é que você sempre sente de maneira que você apoie as costas de maneira inteira no apoio do banco. A inclinação, que seja em torno de 100 a 110 graus, não é muito bom nem aquele banco muito para frente, nem aquele banco muito deitado. Uhum. A distância que você senta em relação aos pedais do carro é que você tem um joelho levemente fletido e um tornozelo também, ou seja, o joelho um pouquinho dobrado e o tornozelo um pouquinho dobrado. Não é bom nem a perna totalmente esticada, nem a perna muito dobrada. Da mesma forma, a distância do ombro em relação ao volante. O volante ele não pode ser nem aquele volante que você fica com o braço reto, porque inclusive você perde flexibilidade no momento de dirigir, mas também não pode ser aquele volante que você fique aqui, porque você acaba sobrecarregando e limitando tanto o ombro quanto o cotovelo. Então, o ideal é essa postura, que você fique com o banco levemente inclinado para trás, a uma distância que seu joelho fique levemente dobrado e que você tenha uma leve inclinação do cotovelo e uma elevação do ombro também bem sutil. Quer dizer, vamos ver aqui se eu consigo demonstrar aqui. Então, sentado aqui, supondo que esse aqui seja a cadeira, é um pouquinho deitado, é isso? Um pouquinho. Eu não posso ficar muito preso aqui, tem que ficar mais ou menos nesta posição aqui. E o ideal é que você segure o volante na posição 10 e 10, né? Mais ou menos assim, seria na posição 10 do ponteiro desse lado do relógio e na posição 2 aqui. Não pode ser nem muito aqui embaixo, nem muito aqui em cima. A gente vê de tudo, doutor. Sim. A gente vê a pessoa que segura o volante aqui, a outra que segura aqui embaixo, a outra que pega o celular, não pode dirigir com o celular, né? Digitando. Doutor, a posição dos braços e das pernas, o senhor falou que influencia muito na questão do conforto ou do desconforto nas costas. Eu queria saber do pescoço e da cabeça, porque também nós sabemos que tem uma importância muito grande na questão do encosto. Geralmente, os bancos de veículo têm aquele encosto, mas eu não vejo ninguém encostado com a cabeça ali. Eu tenho que ficar com a cabeça encostada, doutor? Aquele encosto, na verdade, ele é uma proteção quando a gente contra uma lesão que chama lesão em chicote. Antigamente, os carros, até a década de 80, era muito comum você ver os bancos baixinhos. Entendeu? O mesmo pessoal tirava, né? Exatamente. O que acontece? O grande problema é que, quando você tem uma colisão traseira, não precisa ser uma colisão extremamente intensa, uma colisão moderada. O seu pescoço ele tem um movimento para frente e depois para trás. E isso faz um movimento que o corpo não foi projetado para esse tipo de movimento. Isso faz uma lesão em chicote. E pode causar sérios danos à coluna cervical. Então, aquela proteção que existe, na verdade, é para quê? Em caso de colisões traseiras, que é o grande problema, quando o pescoço volta, ele tem aquilo para servir de anteparo para poder a cabeça bater e o pescoço não fizer esse movimento. Porque quando você faz esse movimento, você pode trazer lesões bastante severas para a coluna, inclusive para a medula, que, digamos, é a parte nobre que fica dentro da coluna, que faz a condução da parte motora e sensitiva dos braços e das pernas. Certo. Eu fiquei sabendo que a posição dos espelhos também interfere os retrovisores, é isso? Sim, na verdade, ela interfere por causa da posição que a pessoa tem que olhar. Porque se você tem uma alteração, o retrovisor ele fica muito angulado, dependendo da posição que você coloca, você tem que fazer uma modificação. Por exemplo, se tem um motoqueiro que você às vezes tem na dúvida, você faz o quê? Você olha para ver se esse motoqueiro está próximo, tanto do lado do motorista quanto do lado do carona. Então, esses movimentos, e a gente dirigindo, você olha o retrovisor em média a cada 7, 10 segundos. Então, você faz movimentos repetitivos, às vezes errados, de maneira contínua e frequente. Quer dizer, na verdade, você faz o movimento até às vezes inconscientemente e isso prejudica. Muito. O senhor trouxe aqui uma coluna vertebral. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente aqui qual que é o ponto que mais sofre quando a gente, por exemplo, faz uma viagem de 6 horas. Porque tem muitas viagens, por exemplo, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, basicamente são 6 horas de direção, não é? Sim. Qual que é a parte que mais é prejudicada aqui, doutor? Quando a gente pensa nisso, tem que imaginar que você está sentado. Então, a bacia está nesse movimento, então a coluna, ela faz um movimento, uma carga muito grande, principalmente nesses dois discos, que é a L5, F1 e a L4, L5. E você deixa eles em uma carga
frequente, intensa e de maneira prolongada. E você faz o quê? Você aumenta o desgaste e acelera o processo degenerativo desses dois discos. Ou seja, se eles têm uma vida útil de 50 anos e você faz isso de maneira frequente, diária, e não se cuida, você vai fazer com que esses discos durem 30 anos. Então, por isso que o fato das pessoas ficarem muito tempo sentadas, a falta de atividade, está fazendo com que os problemas da coluna se tornem cada vez mais frequentes e cada vez em pessoas mais jovens. A gente vê hoje pessoas com 20, 25 anos de idade com quadros dolorosos, coisas que há 15 anos a gente não via com tanta frequência. Mesmo. E isso está relacionado principalmente a essa mudança que a gente faz da bacia em relação à coluna. Quer dizer, então vamos supor, se eu for viajar durante 6 horas, vamos navegar nessa ideia que eu dei, eu tenho que fazer um alongamento, seria isso? Como é que seria, por exemplo, eu tenho que parar durante um período? Sim. Qual seria a dica? Eu acho que a grande influência, não só na viagem, mas a gente, por exemplo, olhar quem dirige dentro de São Paulo, taxista, hoje motorista de Uber, que fica o tempo inteiro caminhoneiro, motorista de ônibus, o ideal é que a cada hora e meia, essa pessoa ela se levante e dê uma pequena caminhada, 4, 5 minutos. Só isso já é o bastante para você pegar a sua bacia, jogar ela para trás e melhorar a pressão que você está fazendo nesses discos aqui. Entendi. Então, só esse hábito. Isso, por exemplo, na estrada, eu recomendo que a cada 100 quilômetros, ou 1 hora e meia de viagem, pare, faça uma pequena caminhada de 5 a 10 minutos, já é o bastante para poder você... Já dá um relaxamento, já. É isso? Agora, existem, por exemplo, pessoas que têm já algum tipo de problemas já identificados na coluna, desvios, enfim. Essas pessoas, elas sofrem mais ao ficar mais tempo ao volante? Sim, sem dúvida. Quando você não tem o problema e você tem os sintomas, além de ser mais fácil tratar, é mais fácil de você prevenir a doença. Agora, quando você já tem a doença instalada, ou já tem um processo degenerativo, um processo doloroso instalado, você tem que ter a percepção que aquilo é uma doença crônica. Tanto como uma pressão alta, quanto uma diabetes, uma vez instalado, sempre instalado. Então, a necessidade de cuidado ela é muito maior. Então, a pessoa que, por exemplo, sabidamente já tem um problema da coluna, o cuidado que ela tem que ter com a coluna, ele tem que ser redobrado. Porque ela já tem uma tendência maior a ter sintomas dolorosos, e esses sintomas dolorosos muitas vezes mais intensos e mais limitantes. Qual que é melhor? Quando a gente tem a troca de marchas manual, falando, claro, olhando para a coluna como fonte principal de informação. É melhor eu ter a marcha automática ou eu trocar a marcha? Isso é uma manual, pergunta, né? Na verdade, a movimentação da marcha, ela não é o grande problema em relação à coluna. Talvez ela seja um problema maior em relação ao joelho e ao quadril, quando você utiliza isso. Mas, para quem não tem problema de coluna, de maneira efetiva, não traz problema nenhum. Certo. Ou para quem tem algum problema na coluna e cuida muito bem dele, também vai ter uma vida próxima do normal. O grande problema, na verdade, são as pessoas que não se cuidam, ou as pessoas que subjugam a sua coluna, não tratam da dor de maneira que ela realmente merece. E aí não é só o fato do câmbio ser manual ou automático, mas todo o contexto junto já pode ser prejudicial. Queria fazer uma pergunta sobre a importância de nós frequentarmos ou irmos visitar o ortopedista, até preventivamente, para não termos um problema de coluna. Qual que é a periodicidade que, por exemplo, um motorista que esteja nos acompanhando agora precisa ter no ortopedista para que seja preventivo, por exemplo, que ele não desenvolva uma doença crônica na coluna? Mais importante até do que ir ao ortopedista é cuidar-se. Não adianta ele ir ao ortopedista e não seguir as orientações que são muitas vezes feitas. Tá. A gente recomenda que quem tem essa atividade, que seja feita uma avaliação pelo menos uma vez por ano, para quem não tem problema da coluna. Tá. Agora, para quem tem o problema da coluna já instalado, ou seja, já tem a doença, já tem um sintoma, o ideal é que a gente a cada 6 meses faça uma avaliação para ver como está essa evolução da doença, ver se tem alguma coisa diferente que ele possa ser feito, alguma terapêutica. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a terapêutica não é com medicamento. A grande maioria das vezes é com atividade física, mudança de hábito, largar o tabagismo, perder peso. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é muito mais impactante do que um medicamento. Claro. O senhor falou da possível lesão que se possa ter, ou até mesmo do desgaste mais aumentado, vamos dizer assim, naquelas vértebras.
Existe algum tipo de cirurgia para corrigir isso? Não. Não. Não existe Na verdade, cirurgia? não, porque é um envelhecimento natural da coluna. Tá. A coluna ela vai envelhecer. E a cirurgia, ela não te dá uma coluna nova. Ela corrige algum problema que ela tem, mas ela não muda o envelhecimento natural da coluna. Entendi. Quer dizer, então, se eu desenvolver algum tipo de patologia crônica nesse sentido, eu vou ter que conviver com ele o resto da vida. Não conviver com o processo de envelhecimento da coluna. Tá. A gente aqui está falando de tratamento do sintoma principal, que é a dor. A dor, não. Tá. A dor você consegue tratar, muitas vezes, de maneira efetiva, desde que seja uma situação de bastante cumplicidade entre o médico e o paciente. Mas o desgaste, não. Na verdade, ele envolve o envelhecimento natural da coluna e que todos nós vamos passar por isso. Olha, eu queria agradecer muito sua presença aqui, o Dr. Luiz Cláudio Lacerda, dicas impressionantes e até explicações além do que a gente imaginava, esclareceu muito a gente. É importante a gente deixar uma mensagem, né, doutor, para as pessoas que, além de manter a postura, ser uma saúde para a coluna, evita também acidentes, é bom para a segurança no trânsito. Então, não dirigir de maneira errada, a pessoa que põe o banco muito para trás, ou fica muito deitado, não é verdade, doutor? Sim. Na verdade, sem contar assim, primeiro fato, a pessoa que tem dor, ela já fica irritada de maneira natural. Então, já é uma pessoa que tolera menos as situações do trânsito. Então, o que eu acho que é o mais importante é se cuidar. A pessoa que tiver o conceito, olha, o meu corpo, eu preciso cuidar bem dele, essa pessoa ela vai ter uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais saudável. E a coluna, por ser uma região que causa muita limitação, ela precisa de um cuidado especial, ela precisa de uma atenção especial. E, sem dúvida, a atividade física de maneira regular, a perda de peso, seguir as orientações de postura, quem está dirigindo, quem trabalha no escritório, que a cada uma hora e meia fica em pé, ela vai aumentar, digamos assim, a vida útil da sua coluna e vai ter uma vida muito mais, provavelmente, longe da dor nas costas. Doutor, obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Foi um grande prazer, obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente. Olha, os contatos do doutor vão aparecer aqui no vídeo, ó. Doutor Luiz Cláudio rodrigues.com.br, os telefones estão aqui embaixo, 11 2672 2024 ou 2076 1069 e o Facebook DR Luiz com Z Cláudio Lacerda. Mais uma vez, obrigado pela presença.